Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Consulta de Bastidor podcast. E hoje, né, Bianca, nós estamos com uma super convidada. Eu sou Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico. Tô aqui do lado da minha amiga Bianca Ohana. E aí, amiga, empolgada? Super animada para esse projeto. Hoje a gente tá com uma super convidada. Ela eu já chamei de chefa no bastidor, tá? A ficha dela, só pra vocês terem ideia, preenche uma folha inteira. Mas eu vou começar ela desse jeito. Ela é diretora de jornalismo da Super Rádio Tupi. Começou aqui como estagiária, depois migrou pra TV Globo, aí veio Record. Ela é apresentadora, ela é repórter, ela é editora, ela já teve programa aqui na casa e retornou pra casa. Dizem que o bom filho a casa torna, né, Márcia Pinho? Oi, pessoal, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês. Dizem que sim, que o bom filho a casa torna. Tô nervosa. Você tá nervosa? Eu tô 2 cirurgiões, gente. Vocês devem estar me avaliando assim, da ponta do cabelo ao dedinho do pé, não? Pensa que você tá numa consulta. Isso facilita? Não sei. Eu não gosto de consultas. Acho que não. Não. E a gente ainda tá de branco. Não é? Ainda escolheram pra gente roupa branca, Márcia. Olha o que fizeram com É justo. Ainda bem que eu não vim de branco, né? Porque eu não sou médica. Eu sou realmente jornalista. Márcia, me conta uma coisa. Você retornou aqui pra Tupi e você já teve que enfrentar um problema muito sério. Você retornou em setembro de 19 e em 2020 já abriu uma pandemia. Como é que foi pra você? Porque você já você retornou aqui como chefe, mas começou na Tupi como estagiária. Isso é bem legal, até para as pessoas poderem estar vendo como que essa carreira é passo por passo, né? Como é que foi para você lidar com a pandemia, lidar tendo que noticiar e tendo uma grade de colaboradores tão escassa, tão pequena? Então, foi realmente um grande desafio, assim. Como você disse, eu comecei aqui bem garota, né? Estagiária, depois saí, enfim, fui para outros rumos. Realmente a minha vida, grande parte da minha carreira foi dedicada ao jornalismo de TV, mas depois eu também peguei uma parte, eu fiquei muito envolvida com a política, o governo do estado, Você prefeitura. teve um programa de política, inclusive. Eu também tinha, na Record eu tive, a gente dizia que era um fantástico por dia, porque era um programa, era 1 hora ao vivo todos os dias, né? Então era um fantástico por dia. E a gente recebia convidados, política, temas livres. E depois, enfim, depois que eu passei Record, Band, pela TV Globo também, e aí eu depois acabei indo para esse caminho que foi a política, trabalhando em assessoria de imprensa, trabalhei muitos anos com meio ambiente, enfim, e aí eu acabei recebendo esse convite delicioso que foi voltar para Tupi, e é muito inusitado realmente, porque eu entrei aqui como estagiária e de repente eu volto, né, como chefe, gerente, diretora, sei lá que nome que se dá, de jornalismo. Foi um grande desafio, não só voltar, mas voltar no momento que eu voltei, né? Eu cheguei em setembro. Isso, e aí foi o incêndio do Badim naquela época? Foi exatamente isso. Até o nosso vice-presidente Tufi disse, você é pé quente, hein? Porque eu cheguei com esse incêndio que foi muito, assim, pra gente, em termos de bastidor, foi muito dramático, né? Porque, enfim, a equipe na rua o tempo inteiro e aquelas cenas que as equipes estavam lá, nossas equipes da rádio, mas a gente acompanhava as imagens pela TV, né? E você assistia aquilo tudo da redação, é uma coisa muito forte, assim, pra gente. E logo depois aconteceram outros casos. Teve um caso que hoje mesmo a gente estava mencionando na hora do almoço, que foi um angolano com um filhinho pequeno, bebezinho, que também... em Higienópolis houve um incêndio e os dois acabaram, enfim, morrendo. Foram, assim, acontecimentos fortes, marcantes. E aí, em dezembro, já tinha um disse-me-disse de pandemia, de Covid, né? Aí veio o carnaval. Tá aqui, não tá aqui. Não, tem um caso nos Estados Unidos, tem outro na Inglaterra. E quando a gente viu, o negócio explodiu. E a gente já estava no meio de tudo isso. E foi realmente... desafiador, porque o mundo parou, né? Eu costumo dizer assim, a Disney parou. Vou fazer um parênteses, o mundo parou, mas o jornalismo não parou isso. E nós médicos também não. Isso, o mundo parou, a Disney fechou, né?
os bancos fecharem. Eu brinco que se a Disney fechou e os bancos fecharam, o mundo parou, né? Mas o jornalismo não parou, assim como os médicos não pararam. Eu dizia isso também, eu dizia assim, gente, quando isso tudo acabar e todo mundo voltar, a gente vai estar num grau de exaustão, porque as pessoas vão voltar cheias de gás e energia, porque não aguentavam mais o confinamento, e a gente exausto. Porque exausto pelas notícias, pelo drama. E vocês, médicos também, né? E a gente ainda teve um outro desgaste, que foi um desgaste emocional, né, Bianca? A gente que lidou com a pandemia de perto, tendo que realmente atuar como médico nesse contexto de pandemia, foi uma dificuldade a mais. O jornalismo, eu acho que... Eu vi uma entrevista sua que o seu quadro de pauta virou um quadro de... Isso deve ter sido duro. Isso sempre que eu conto me emociona, né? Mas assim, acho que já estou mais calejada agora. A gente tinha um quadro na redação, a gente está numa sede nova agora, no centro do Rio, mas antes nós ficávamos em São Cristóvão. E a gente tinha aquele quadro branco, né, de redação. E ali eu comecei a registrar com a caneta ali, botei, sei lá, um óbito. Depois 3 mortes. E aí um dia, sentadinha na minha cadeira ali de chefia, eu olhei pro quadro, que ele ficava de frente para mim, e falei pra minha equipe, eu falei, gente... Eu me lembro como se fosse hoje, se eu não estou enganada, eram 6 mortos. Falei, são 6 mortos. Onde será que isso vai parar? E tempos depois, e eu falo de tempos depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente já tinha milhares de pessoas mortas, né? Então, assim, foi muito marcante aquilo para mim. E foi muito difícil, assim, meu primeiro dia não, sei lá, meu terceiro dia de Covid, eu acordei 4 da manhã com um repórter ligando, desesperado. Como assim? Mas a gente vai trabalhar? Mas é perigoso, as pessoas estão morrendo. Porque era tudo muito novo, né? Eu mesma vivi uma situação inusitada que eu estava sem carro na época e eu não queria pegar táxi, Uber, sei lá o nome que fosse, porque eu tinha medo do contágio, né? E eu também pensava que eu precisava trabalhar. Já era um time pequeno, reduzido, muita gente doente, muitos colegas caíram doentes, né? Como é que faz? E se eu faltar? Quem vai me substituir, né? E o comandante tem que estar ali no navio, não adianta. Você não pode sair, né? Você não pode sair. E aí, o que eu fiz? Eu acabei num acordo com um parceiro, um amigo, eu vinha de moto. Eu contratei um motorista, entre aspas, porque era meu amigo, ele me trazia e me buscava de moto, porque assim eu não entrava num carro fechado, a moto ela era aberta, o único contato que eu tinha, eu dizia sempre, eram os meus funcionários, a galera da rádio, que estava ali, se manteve trabalhando sempre, o meu suposto, né, motorista, que era muito mais amigo do que motorista, e os meus filhos, né? E a babá, que ficou quase isolada ali com a gente também. Eu acho que todo mundo teve que se reinventar. A gente continuou trabalhando, a gente teve que achar uma nova forma de trabalhar, né? Eu lembro a primeira cirurgia que a gente fez no período de Covid foi super difícil, porque tinha que usar aquele face shield e ninguém estava acostumado com aquilo. E fazer teste toda semana para estar indo trabalhar. Então, provavelmente, vocês também tinham os protocolos de segurança para diminuir esses riscos para que a gente realmente não faltasse para quem precisasse de nós. Então, a gente está muito acostumado a se expor, vocês também, né? A riscos, mas era um risco bem desconhecido. A gente não sabia bem o que vinha pela frente. E você precisava operar, até porque tinha vários pacientes com câncer, né? Que precisavam de reconstruções, reconstrução de mama. Que nesse momento a estética foi totalmente parada. Né? Ninguém ficou fazendo cirurgia estética no momento que teve pandemia. Mas depois, os pacientes que tinham necessidade de fazer cirurgias oncológicas, isso não parou. Né? E as emergências continuavam. Que precisavam, né? E assim, depois da pandemia, como a Bianca falou, a gente teve que se reinventar. Então você também teve que se reinventar. E foi muito... A pandemia, querendo ou não, ela acelerou uma série de processos, uma série de situações. Acho que a gente nunca viu tanta tecnologia desenvolvendo tanto igual foi no período de pandemia.